A TV Serra Dourada acompanhou com exclusividade na tarde de ontem. Você vai ver nessa reportagem, sabe o quê? Exatamente aquele caso que nós mostramos aqui no Jornal do Meio-Dia, daquele motorista bêbado que matou duas pessoas. E o depoimento dele causou um grave acidente. Nós vamos mostrar esse depoimento, porque ele saiu de lá, ele entrou de cadeira de roda, saiu andando, foi direto para a cadeia. Linvaner Garcia, de 32 anos, prestou depoimento de delegacia especializada em investigação de crimes de trânsito de Goiânia. O depoimento durou cerca de 1 hora. O homem, que chegou em uma cadeira de rodas e permaneceu nela durante o interrogatório, dispensou a cadeira de rodas. Na saída, cobriu a cabeça com um cobertor e foi embora sem falar com a imprensa. Ele estava acompanhado da advogada e familiares. Linvaner era motorista da caminhonete que capotou na madrugada desta segunda-feira. Duas mulheres que estavam no banco de trás foram arremessadas para fora do veículo e morreram na hora. No depoimento, ele contou à delegada a quantidade de bebida que teria ingerido. O teste do bafômetro constatou 2 miligramas por litro de ar expelido. O teor alcoólico causou espanto. Linvaner recebeu alta do hospital e veio direto aqui para a Delegacia de Crimes de Trânsito prestar depoimento. O homem, que foi preso em flagrante, saiu aqui da delegacia e foi direto para a carceragem da Central de Flagrante. Linvaner, que possui passagens na polícia por tráfico de drogas, porte ilegal de arma de fogo, agora vai responder também por duplo homicídio no trânsito, com aumento de pena por embriaguez, e pode pegar de 5 a 8 anos de reclusão. Olha, essas imagens são muito fortes, devem servir de exemplo, sim, para quem gosta de beber e dirigir. E nós estamos falando de 2 pessoas que perderam a vida, outra ficou ferida. Por quê? Porque esse motorista bebeu demais, exageradamente, e saiu dirigindo. A delegada de trânsito disse uma coisa: há muito tempo ela não tinha pego o índice de pessoas bebidas como essa aí tão alto. Realmente, qual é a responsabilidade de uma pessoa dessa? Zero. Agora tem um detalhe, hoje vai ter audiência de custódia e eu quero saber agora do repórter Lucílio Macedo, que está ao vivo, as últimas informações sobre essa situação. Boa tarde, Lucília, com você. Boa tarde, Odevar, boa tarde a todos. Eu falo ao vivo aqui do Fórum no Jardim Goiás, Fórum Criminal, de onde será aqui a gente vai acompanhar a audiência de custódia do Linvaner Garcia, de 32 anos. Essa audiência vai acontecer às 13h30, 1h30 da tarde. Quem vai presidir tudo isso é a juíza Maria Umbelina Zorzetti. A decisão dela é crucial para saber se ele sai lá da Central de Flagrantes, onde ele está preso nesse momento, sai da Central de Flagrantes, vem para cá e vai para a casa de prisão provisória, ou saindo aqui da audiência, vai para a casa dele mesmo. Eu conversei hoje pela manhã, novamente, com a delegada que apura crimes de trânsito, a titular da Delegacia de Trânsito aqui de Goiânia, a Nilda Andrade. Ela falou para nós sobre a expectativa dessa audiência. Na opinião dela, há indícios fortes e óbvios que ele deve permanecer preso, mas isso compete à juíza decidir. Ela falou também sobre o depoimento dele ontem, que ele assume ter bebido. Vamos ouvir a doutora Nilda, depois a gente volta a falar sobre a audiência de custódia. Vamos acompanhar. Ele alegou que ele começou a ingerir bebida alcoólica por volta das 14 horas, foi em um bar no setor universitário, onde ele ingeriu 2 doses de uísque e aproximadamente 8 copos de chopp. Ele foi para um segundo bar, onde sozinho, ele estava numa mesa com mais pessoas, mas ele faz uma média que aproximadamente ele ingeriu 4 garrafas de 600 ml de cerveja. O teor alcoólico causou espanto aqui na delegacia. Isso significa quantas vezes a mais do que é permitido para se caracterizar crime de embriaguez? Se formos fazer uma conta, ele ingeriu 6 vezes a mais bebida alcoólica que o índice para configurar o crime da embriaguez ao volante. Agora ele vai responder por qual crime ou quais crimes? Ele vai responder pelo duplo homicídio das vítimas, cuja pena ela varia de 5 a 8 anos de prisão, ou seja, ele na audiência de custódia, o juiz pode converter o auto de prisão em preventiva, ele permanecer preso até o julgamento e iniciar o cumprimento da pena preso. A senhora acredita que ele deve ficar preso, permanecer preso? O juiz deve dar essa sentença? Tudo indica que isso seja feito?
Olha, nós fazemos o nosso trabalho no sentido de dar uma resposta à sociedade, porque a conduta dele foi de uma irresponsabilidade muito grande. Agora, a polícia prendeu, fez todos os procedimentos de lei e o caso foi remetido ao Poder Judiciário, que cabe a resposta final. A delegada também falou sobre o aumento do número de flagrantes, de pessoas que estão sendo flagradas nos 5 primeiros meses desse ano, flagradas dirigindo depois de beber, o que é muito ruim. Mais de 200 flagrantes já foram realizados de janeiro até maio deste ano. Lembrando então, o Lin Vanner Garcia, ele responde por duplo homicídio no trânsito com aumento de pena por embriaguez, pode pegar até 8 anos, vai responder na justiça. E aí? Será liberado hoje, vai para a casa de prisão provisória. A decisão compete à juíza Maria Umbelina Zorzetti a partir das 13h30 e nós vamos continuar acompanhando esse caso. É com vocês aí. Claro que vamos, estaremos aí a partir da 13h. Por enquanto, obrigada, Lucílio Macedo. E nós estamos com o juiz Gerceir Coelho de Alcântara, ao vivo também aqui em nosso estúdio. Uma boa tarde. Boa tarde. Na maioria dos casos em que essas situações vão a júri popular, essas pessoas são condenadas. Mas antes disso, eu quero entender melhor, que o senhor explique aos nossos telespectadores o que é levado em consideração numa audiência de custódia, porque fica aquela expectativa muito grande. Nesse caso, por exemplo, esse homem vai ser liberado ou não? Nós temos na audiência de custódia, normalmente a pessoa é presa em flagrante, até 24 horas é apresentada a presença de uma autoridade judicial que vai verificar como ocorreu o flagrante, se houve alguma ilegalidade, alguma irregularidade, verificando também a questão dos antecedentes criminais, a questão da residência fixa, do trabalho fixo, para depois decidir, portanto, ou pela liberdade ou não dessa pessoa que foi levada até a sua presença. Agora, doutor, é claro que essa decisão depende da doutora. Sim, né? com certeza. Mas eu queria só pegar o senhor, vamos pegar um outro exemplo. Digamos que uma pessoa também cometa um crime, nesse caso assim, dirigindo embriagado. Isso é motivo para mantê-lo na cadeia? Normalmente, porque a nossa legislação com respeito a essa questão de álcool e direção, ela veio desde 2006, tendo um endurecimento, né, culminando hoje com a reclusão de 5 a 8 anos, dependendo de cada caso concreto. O júri popular, por exemplo, quando julga essas pessoas, tem sido implacável. E, normalmente, esses casos que vão a júri, chamado dolo eventual, ou seja, a pessoa não quer o resultado, mas assume o risco de produzir o resultado, dificilmente são liberadas, caso presas em flagrante, naquela oportunidade da audiência de custódia. Não significa que são todos presos, mas dificilmente saem em liberdade. Mas a maioria dos julgamentos que o senhor tem presidido e que envolve embriaguez ao volante, essas pessoas são condenadas? Sim, o júri tem sido implacável aqui em Goiânia com respeito a motoristas que dirigem de maneira embriagada, e vale destacar que o dolo eventual, quando eu assumo o risco de produzir o resultado, não está voltado só para a questão de embriaguez, não. A questão da velocidade, do defeito mecânico, mas tem sido condenada sim. Doutor, você me tira uma dúvida aí, num caso desse aí, enquadra no dolo eventual? Isso aí vai depender do Ministério Público, ele é o titular da ação, ele pode entender de um dolo eventual, no caso de um homicídio, né? No caso específico. Mas aí a pena seria de 5 a 8 anos só? Não, se for o dolo eventual para o homicídio levado a júri popular, ela pode chegar até 30 anos, a diferença é muito grande. Porque no caso desse, a pessoa bebe, sai dirigindo, mata 2 pessoas, homicídio. Exatamente, porque o homicídio previsto lá no Código Penal, nessas situações que vão a júri popular pelo dolo eventual, a pena ela pode ser de 12 a 30 ou de 6 a 20, dependendo de cada circunstância, de um homicídio simples ou qualificado. Agora, como é que o senhor avalia essa triste realidade nossa? No início da entrevista, o senhor mesmo reforçou que a lei está mais rigorosa, mas mesmo assim, tanta gente matando? A lei tem sido cada dia mais rígida nesse aspecto de coibir. Mas eu sempre tenho o pensamento de que só a legislação ela não vai resolver o problema da criminalidade. Ela tem que ter
Agora, claro que nós temos que ter políticas públicas de educação, de conscientização, né? Porque, na realidade, o que tem que ser entendido é o seguinte: o motorista que dirige embriagado, ele pode sofrer e até deve sofrer consequências mesmo em razão desse ato. Tá certo. Doutor Gesseir Coelho de Alcântara, muito obrigado ao senhor. Boa tarde. Boa tarde, estamos sempre à disposição.